Estamos ao vivo? Bom dia, nobres colegas deputados. Bom dia a todos que nos acompanham pela TVAL. Também bom dia a todos os servidores que estão conosco da comissão. Hoje vocês serão presididos por uma presidenta, ok? Muito bem, quanta honra. Bom dia, presidente. Então. Seja bem-vinda. Bom dia, deputado Milton, bom dia, Cobalcini, Sargento Lima, Gerry e também deputado Bruno. Só justificando, né, ontem o deputado Marcos Vieira entrou em contato comigo e mencionou que, em função de que ele fez o teste e positivou Covid, ele está bem, né, em primeiro lugar, ele está muito bem, mas por motivos de precaução estará se resguardando nesse momento. Então, ele pediu que eu presidisse a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, ok? Só fazendo aqui a justificativa e torcendo muito pela melhora do nosso nobre colega deputado para que ele retome assim que for possível os trabalhos, né? Bom, então, nós vamos dar início com a discussão e votação da ata da 23ª reunião. Coloco em apreciação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Ok. Justificando que o deputado Valdir Cobalcini está neste ato representando nosso colega deputado Fernando Crelli. Seja bem-vindo, deputado Valdir Cobalcini. E também temos a justificativa das ausências dos deputados Márcio Machado e também José Milton Schaefer. E eu começo, então, com a pauta, né? Vocês já têm em mãos a pauta de hoje. Começo relatando a medida provisória 229 de 2020, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre a destinação de recursos em caráter emergencial aos trabalhadores e às pessoas jurídicas do setor cultural catarinense, com o objetivo de mitigar os prejuízos econômicos advindos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Bom, então trata-se desta medida provisória, como eu citei já o caput do texto, né, a ementa do projeto de lei de origem do Executivo. O valor total dos recursos para a execução da MP é de R$4 milhões, oriundos de transferências orçamentárias e financeiras dos orçamentos fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda e da Casa Civil para a Fundação Catarinense de Cultura, dos quais R$2 milhões são provenientes da devolução do 10º pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao Poder Executivo. Esta medida provisória foi publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de agosto de 2020, passando desde então a estar em vigência e produzir efeitos legais. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 20 de agosto de 2020. A matéria teve sua admissibilidade aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça em 1º de setembro. Também foi ratificada no plenário da LESC em 2 de setembro. Na sequência, a matéria foi remetida para a Comissão de Finanças e Tributação, onde fui designada como relatora. No que se refere à constitucionalidade, embora já tenha sido objeto de apreciação e deliberação da CCJ, reafirmamos que a possibilidade de edição de MP está expressamente no artigo 52 da Constituição do Estado para tratar de temas com relevância e urgência. No que se refere aos aspectos financeiros, tema prioritário da Comissão de Finanças e Tributação, há estofo orçamentário e financeiro para a viabilização do objeto da matéria ora relatada, nos valores supracitados. Isso demonstrando em documentos da Secretaria de Estado da Fazenda as folhas 13 a 17 dos autos. No que se refere ao mérito da MP, é muito importante para mitigar os impactos causados pelo coronavírus, em razão da pandemia e as medidas sanitárias adotadas para sua contenção,
Equipamentos culturais, como teatros, circos, centros culturais, bibliotecas, museus, foram fechados e atividades que promovam aglomerações de pessoas foram proibidas desde março. Isso impactou brutalmente o setor artístico-cultural. Milhares de artistas, produtores e agentes culturais ficaram impossibilitados de exercer seu ofício. Esses equipamentos continuam fechados e essas atividades continuam proibidas. Portanto, essa medida provisória, colegas deputados, ela é fundamental, pois é a primeira ação do Estado, a primeira, que trata de socorrer este setor, que esteve alijado de medidas emergenciais até o momento. É a primeira oportunidade de obtenção de uma fonte de receita para muitos trabalhadores em 6 meses. Trata-se de um setor economicamente relevante para o nosso Estado, que representa 2,5% da riqueza aqui produzida. Estudos apontam que o setor possui uma cadeia produtiva diversificada, que é movimentada a cada real investido, gerando emprego e renda. Isso, pesquisa também do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina mostrou que entre março e maio, cerca de 15 mil atividades culturais foram canceladas ou adiadas. Além disso, 75% dos trabalhadores do setor dispunham de recursos para se manter por apenas 1 mês sem trabalhar. Na mesma data da publicação da MP 229, foi lançado o edital de chamamento público SC Cultura em sua casa, tendo sido abertas as inscrições no dia subsequente. Quero dizer aos deputados que eu participei pessoalmente da articulação deste recurso. Isto porque vários colegas deputados vieram até mim em função de ser a presidenta da Comissão de Educação e Cultura e manifestaram preocupação com esse setor e também solicitaram que a gente pudesse fazer algo nesse sentido. E desta forma, eu conversei com o presidente Júlio Garcia, que ainda, pasmem vocês, ainda desde o dia 3 do mês 6, já está depositado a parte da Assembleia, 2 milhões, desde o dia 3 de junho. E quando eu conversava com o deputado Júlio Garcia, nós trocamos uma ideia, a deputada Marlene também se envolveu, porque inicialmente imaginávamos que esse recurso poderia ser repassado via convênio da Escola do Legislativo, mas não foi possível. E nós combinávamos, então, com o deputado Júlio Garcia para que solicitasse ao governador o mesmo valor. É por isso, colegas deputados, que 2 milhões virou 4 para a cultura. Por essa ação, muito bem feita, representando os 40 deputados, o Parlamento catarinense e também aqui com apoio do Poder Executivo. Então, nós demos demonstração de preocupação e também de articulação do recurso, que talvez não seria nossa obrigação, já que é do Executivo. Então, esses 2 milhões estão depositados na conta do Estado desde o dia 3 de junho. 2 meses depois é que nós estamos aqui discutindo a medida provisória, Então, eu quero, desta forma, obviamente, declarar o voto pela aprovação da MP 229 e eu abro a inscrição para a discussão. Presidente. Sim, deputado Bruno. Gostaria de me inscrever? Pode Sargento falar, Lima deputado. também. Ok. Cobalcini, presidente. Então, na sequência, deputado Bruno, deputado Sargento, deputado Cobalcini, e a gente abre para os demais em seguida. Eu vou ser objetivo aqui, mas a lei ela deixa bastante livre para a Fundação Catarinense de Cultura que ela defina os critérios do edital. Só que tem algo que me incomoda bastante aqui no segundo parágrafo do artigo 1º. O dispositivo ele define que para comprovar a prévia atuação no setor cultural, o candidato deve demonstrar sublinhe-se aqui, inscrição devidamente homologada em um dos seguintes órgãos:
Mapa Cultural, Cadastro Nacional do Empreendimentos Econômicos Solidários, Cadastro Nacional dos Postos e Pontões de Cultura, Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina. Ou seja, para participar do programa, o artista precisa de um carimbo de cartório dizendo que ele é artista. O sujeito que quer simplesmente, por exemplo, vender seu CD, sua obra e viver daquilo, o que é da natureza, aliás, existem muitos artistas que têm essa natureza, não é reconhecido como um artista pelo Estado sem ter esse carimbo. Isso me incomoda bastante, porque parece que só é artista se tiver um carimbo estatal. Isso na verdade, é até na minha opinião, é até uma contradição com a própria definição de arte e artista, né? A partir da hora que a arte ela é estatal, na minha opinião, ela deixa de ser também livre. Então, queria deixar uma sugestão, talvez uma via de conciliação poderia ser que determinar, eu não vou pedir vistas, nada disso, mas acredito que uma sugestão seria determinar na lei alguma forma de cadastro prioritário para que a pessoa possa se cadastrar nesses órgãos de maneira ágil. Principalmente o mapa da cultura de Santa Catarina, que me parece ser o mais acessível e fácil para que a pessoa possa participar do programa e a gente não exclua, criando uma reserva apenas para aqueles que têm o carimbozinho estatal. Ok, deputado Bruno. Deputado Sargento Lima. Senhora Presidente, senhores deputados, muito bom dia. Não quero aqui retornar ao assunto, né, do 10º, mas as pessoas esquecem que o dia de amanhã sempre chega. O dia de amanhã sempre chega e chegou o dia de amanhã, né? Talvez eu estou esperando isso há quase 1 ano e meio para falar disso. E o momento chegou, né? O dia de amanhã chegou, o dia de dizer que se sobra é porque abunda, se tem o recurso é porque ele existe, né? E se está sobrando é porque pode se utilizar. Que bom que está sendo utilizado agora de uma forma mais inteligente do que se destinou no início do ano passado ali. Parabéns pela relatoria da senhora, tá? A gente sempre tem que escolher na nossa vida dos males o menor, né? Então a gente está pegando uma pequena parcela do que poderia ser tudo destinado agora, né? Dos 400 milhões mesmo, né? Estamos pegando 2 milhões desses 400 agora aí, para destinar para uma boa causa, né? Chegou o dia, e somente isso mesmo. Não vou pedir vistas, enfim, também, mas eu estava aguardando esse dia. Sargento Lima nos remeteu ao debate do ano passado, tá certo. Deputado Valdir Cobalcini. Bom dia a todos, deputada Luciane, parabéns pela iniciativa, deputada Luciane, pela mobilização, também com a deputada Marlene, e ao presidente Júlio, na verdade, como bem disse a deputada Luciane, é a Assembleia Legislativa, e que de suas economias, não quero aqui também entrar nesse debate, mas as economias que foram, neste ano de pandemia, resultaram, por exemplo, nessa medida provisória, mas também outras ações importantes de recursos que a própria Assembleia socorreu a sociedade catarinense vítima, por exemplo, lá no oeste, né, daquele vendaval, depois do ciclone em Santa Catarina, e que destruiu parte do nosso estado. Então, me parece que muito oportuno esses 4 milhões de reais, e fazer coro ao deputado Bruno para que a burocracia não atrapalhe a deputada Luciane, que possa chegar efetivamente àquelas pessoas que mais precisam, né? Veja que a Assembleia foi extremamente rápida, e já há três meses depositou a sua parte, enfim, para que a gente possa dar celeridade a isso, e quem sabe a própria Comissão de Educação, deputada Luciane, acompanhe
para que a liberação ela possa ocorrer e que efetivamente lá na ponta aqueles que mais precisam sejam contemplados. A boa intenção está aqui garantida, mas efetivamente possa chegar a esses que esperam por muito tempo esse socorro, que por certo será muito bem-vindo. Parabéns mais uma vez, deputada Luciane. Ok, ainda em discussão, é isto? Quero só fazer uma explicação aqui, acho que muito pertinente as 3 falas, e a gente sempre precisa considerá-las, né? Só, deputado Bruno, essa construção do recurso e os critérios, o próprio edital, foi construído com o Conselho Estadual de Cultura, que tem a representação da sociedade civil e também governamental. Então, só para te saber também o quanto foi muito exaustivo a discussão. Eu não participei porque meu papel coube anteriormente, né? E depois, obviamente, que cabe ao Executivo e ao Conselho. Então, houve uma participação de todo o setor cultural, mas eu ressalto aqui a sua manifestação, né? E também a gente sempre precisa aperfeiçoar os mecanismos para que chegue a quem mais precisa. Compactuo também com a sua manifestação. E com relação aos recursos, nós sabemos que são recursos muito pequenos, diante do montante que precisaria ser destinado. Mas nós temos também a Lei Aldir Blanc, que agora está chegando no Estado, para todos os municípios catarinenses e também para o próprio orçamento de Santa Catarina, em torno de 100 milhões de reais para a cultura. Então, vai depender, é claro, dos projetos que os municípios tenham a capacidade de apresentá-los para captar o recurso. E não é pouco recurso, né? Então, quero só enaltecer essas questões que me parecem importantes de serem esclarecidas. Eu coloco em apreciação quem concorda com a medida provisória 229, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Bom, seguindo a pauta, nós temos pela ordem deputado Milton Obos. Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres colegas. Relatando, deputada Luciane, conversei com o nosso presidente Marcos Vieira, pouco antes da reunião, e que está com Covid, mas que está super bem. Né? Ele, com todas as comorbidades deles, a gente estava preocupado, mas está super bem, né? o que é um consolo para todos nós. Né? Eu tenho para relatar, deputada Luciane, a medida provisória 228, que está conosco há bastante tempo. E eu, antes de relatar, queria fazer um esclarecimento aos nobres colegas. Nós provocamos a Secretaria de Estado da Saúde, quando essa medida provisória aportou na Comissão de Finanças, para que discutisse com os setores, o Sindicato dos Profissionais da Saúde, os médicos, porque ninguém estava satisfeito com essa medida provisória. A intenção do governo, à época, era permitir que as UTIs pudessem funcionar, porque tinha dificuldade de escala de médicos, então criaram isso sem um debate maior. Isso acabou criando um certo problema para a própria Secretaria da Saúde. A deputada Luciane acompanhou de perto, outros deputados participaram das discussões com os setores, e no dia de ontem, felizmente, o secretário de Estado da Saúde e o secretário da Casa Civil estiveram no nosso gabinete, trazendo aquilo que era possível ser feito para contemplar não só a questão dos médicos intensivistas, e também corrigir um erro que eles fizeram que não permitia a produtividade, né? Então, ou optava por aquele adendo que eles colocaram e acabava outros médicos perdendo a produtividade. Então, isso também foi corrigido e foi feito aqui, então, um voto
baseado na emenda que a líder do governo apresentou ontem. Eu vou passar a lei, mas eu queria explicar um pouquinho da forma como aconteceu. E aí estão contemplados, então, mais de 6 mil profissionais da área da saúde, estende isso até o final do ano, porque agora o Estado tem outro problema muito sério, deputada Luciane. A fila de cirurgias eletivas passa de 80 mil. 80 mil catarinenses esperando por uma cirurgia eletiva, porque tudo ficou em função do Covid. Nós vamos precisar continuar lidando com o Covid, nós vamos precisar manter as UTIs abertas para poder dar vazão às cirurgias eletivas, né? E por isso que foi construída, com a ajuda da Assembleia Legislativa, essa nova redação que eu vou passar agora, e que ela é mais justa, e também dizer para os colegas que nós vamos estar passando pelo WhatsApp para todos vocês, porque chegou só hoje de manhã o impacto financeiro disso, né, que a nossa comissão mede isso, então está passando pelo WhatsApp para todos os colegas o detalhamento do impacto financeiro que eu passo a relatar. Só queria dar essas explicações, porque essa medida provisória, ela acabou demorando, mas graças à participação da Assembleia Legislativa, né, de vários colegas deputados, inclusive dessa comissão, se construiu algo mais justo e importante para enfrentamento dos graves problemas de saúde nesse momento que nós vivemos. MP 228/2020 estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Autor, o Governo do Estado. Item 1. Retribuição de produtividade médica, chamada de RPM, devido aos servidores ocupantes do cargo de analista técnico em gestão e promoção da saúde, na competência de médico, inclusive aos admitidos em caráter temporário que executem serviços profissionais relativos aos procedimentos de baixa, média e alta complexidade, no valor de R$ 6.000 para aqueles em quem efetivo exercício nos setores de emergência de UTI e R$ 4.000 para os que atuaram nos demais setores da unidade de saúde, com período de apuração de início retroativo a 1º de abril a 30 de junho. Esse é o texto original da medida. Segundo, a retribuição por gestão hospitalar, RGH, de natureza indenizatória, fixada em 75% dos valores máximos previstos ao anexo 1 e 2 da Lei 16.160, que institui o Plano de Gestão da Saúde, composto pelo Programa de Estímulo à Produtividade e Atividade Médica, pelo Programa Estadual Permanente de Mutirões e Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos Eletivos e pelo Programa de Profissionalização de Gestão Hospitalar para o período de 1º de abril a 31 de maio de 2020. Terceiro, suspensão exclusivamente para os servidores efetivos em efetivo exercício nos setores de emergência nas UTIs e no Centro de Operações de Emergências em Saúde, COES, a limitação de horas plantão. Então, a suspensão da limitação de horas plantão aos ocupantes dos cargos das categorias funcionários de médico e médico especialista que excedam as respectivas cargas horárias semanais. Gratificação especial transitória devida aos servidores em efetivo exercício nos setores de emergência e nas UTIs, no valor de R$ 2.000 para os cargos com exigência de formação de nível superior e R$ 1.000 para os demais cargos. Quinto, o valor da hora plantão devido aos servidores que cumprirem escala nos setores de emergência nas UTIs e no COES, fica acrescido a parcela complementar equivalente a 100%. 6. O valor da gratificação de representação, devido aos servidores designados por ato do secretário de Estado da Saúde para efetivo exercício no COES, fixado em R$ 3.944. Vedação da acumulação da gratificação de representação com a gratificação especial transitória, prevalecendo aquela de maior valor. Depreende-se
da exposição de motivos 21/2020, subscrita pelo secretário de Estado de Saúde, as folhas 3 e 4, que as medidas são ações de fortalecimento e valorização aos profissionais servidores da área da saúde que estão empenhados diretamente no combate e atendimento aos pacientes do coronavírus, tanto como contrapartida decorrente do risco e estresse inerente à função, como pela manutenção dos serviços em face da possibilidade de desligamento desses profissionais para atuarem junto à iniciativa privada ou ainda em outras esferas públicas. O secretário de Estado aduz ainda que as medidas tratam de situação excepcional e transitória que não trarão impactos futuros na gestão da folha de pagamento do Estado de Santa Catarina. Ademais, foram juntadas aos autos 9 proposições acessórias com vistas a evoluir os benefícios dedicados aos servidores. Tem uma emenda de autoria do deputado Fabiano da Luz, que pretende alterar o capítulo 5º das gratificações. Eu não vou entrar no mérito, porque nós vamos deliberar no final a emenda da líder, né? Mais uma emenda modificativa das páginas 11, também de autoria do deputado Fabiano da Luz, no intuito de incluir demais servidores. Mais 3 emendas do deputado Fabiano da Luz, todas no mesmo sentido. Uma emenda do deputado Maurício Scudillac, que visava corrigir aquela questão dos médicos, porque se ficasse exatamente como veio a medida provisória, alguns médicos iam passar a receber menos do que estavam recebendo, então não atingiria o objetivo. Uma emenda modificativa da deputada Luciane Carminati para ampliar a vigência da medida até 31 de dezembro desse ano, que foi atendida daí na emenda global que chegou através do acordo com o governo. Mais uma emenda do deputado Fabiano da Luz, que trata também para estender as gratificações para os servidores lotados nas organizações sociais dos hospitais do Estado. E, ademais, aportou a emenda substitutiva global assinada pela líder do governo, com texto constituído através das tratativas entre os sindicatos de representação dos servidores, o Poder Executivo e os deputados, que almeja, em síntese, primeiro, a ampliação do RPM para servidores cedidos a organizações sociais e a Central de Regulação de Internações Hospitalares. Isso significa a inclusão de aproximadamente 6.000 trabalhadores da saúde nessa nova gratificação até o final do ano. Segunda, a proporcionalidade da RPM para os beneficiários que não cumprem sua carga horária integral nos setores de UTI e emergência. Terceiro, condicionar a opção de adesão à RPM relacionada à produtividade, que é a questão médica, porque eles trabalham mais do que só aquelas horas previstas no contrato que previa essa gratificação. Quarto, estender a retirada da hora plantão para todos os servidores, do limite da hora plantão, né? Podendo ampliar isso nesses momentos de dificuldade que faltam profissionais para atender as UTIs e as emergências. Quinto, atribuir a gratificação especial transitória para os demais servidores da Secretaria de Estado da Saúde em efetivo exercício no valor de R$ 250 por mês. Sexto, incluir o titular da pasta da saúde na gratificação de representação. Essa é uma colocação que deixou a gente um pouquinho, mas veio assim, nós estamos passando dessa forma, como veio ajustada pelo governo e pela líder. Sétimo, atribuir grau máximo de insalubridade de 34% para todos os servidores. Essa é uma ação que acaba elevando essa gratificação
para mais ou menos entre R$ 420 e R$ 470 por mês para cada servidor da saúde, então, chegando muito próximo, deputada Luciana, aquela que era a reivindicação do setor da saúde, que a gratificação chegasse em torno de R$ 500. A ampliação da vigência do texto legal de 30 de setembro para 31 de dezembro, acrescentando esses 3 meses que serão muito úteis, porque agora, com a liberação das cirurgias eletivas, nós teremos uma sobrecarga nos serviços de UTI dos hospitais e vamos precisar desses servidores, senão não vamos conseguir tirar os catarinenses da fila de espera por cirurgias. Por fim, anoto que, por meio do ato da mesa 13, de 28 de julho de 2020, essa Casa Legislativa prorrogou o prazo de vigência da medida provisória em epígrafe, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 319 da REALESC. Esse é o relatório, vamos direto ao voto. A esta Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar o mérito e a conformação da medida provisória à legislação orçamentária vigente, PPA, LDO e LOA, receber emendas, bem como propor projeto de conversão em lei nos termos do artigo 316, concomitante com o artigo 73, 1 e 2 do dispositivo da REALESC. Do exame da matéria, reconheço o mérito e entendo que é louvável a elevação das remunerações dos servidores da área da saúde, que estão na linha de frente do combate à pandemia em face da periculosidade inerente à atividade, bem como reconheço a importância de se manter esse serviço essencial em pleno funcionamento durante a calamidade pública sanitária. Quanto à verificação da capacidade financeira e orçamentária do Estado de executar as ações previstas, a MP 228, estimadas em custo mensal de R$ 4.429.000, totalizando um montante de R$ 17.717 milhões de reais, conforme consta no processo, com anotação explícita como despesa de caráter temporário e destinada exclusivamente ao enfrentamento da calamidade pública. Não obstante, no tocante das emendas, entendo que as incessantes tratativas entre os sindicatos, Poder Executivo e Legislativo, contribuíram para que se chegasse a um denominador comum que atende tanto quanto possível as reivindicações dos servidores e os aspectos que envolvem a responsabilidade com as contas públicas. Nesse sentido das tratativas, resultou a emenda substitutiva oferecida pelo Poder Executivo através da sua líder, com vistas a aglutinar em texto único, conforme descrito no relatório. E com essa modificação, nós temos aí um novo impacto financeiro, que de 17 passa para R$ 47.540.000. Esse é um gasto transitório que será coberto pelo dinheiro extra do governo federal, que veio e que pode ser aplicado e deve ser aplicado também na contratação ou na manutenção de profissionais para que possa prestar o serviço. Então, o governo tem esse dinheiro no caixa e bastante mais, né, coisas que nós na Comissão Especial estamos também acompanhando aqui nessa Comissão de Finanças. Portanto, ante ao exposto, entendo atendendo ao que dispõe o artigo 316 da REALESC, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação do projeto de conversão em lei da medida provisória 228/2020, na forma da emenda substitutiva global, nas páginas 25. Esse é o relatório, e esse relatório de impacto detalhado está indo pelo WhatsApp para todos os membros da comissão. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Milton Obos, relator da medida provisória 228. Eu quero só lembrar aos colegas deputados que esta medida provisória vence agora dia 22 de setembro. Portanto, mais uma vez, né, eu tenho falado reiteradamente sobre isso, mais uma vez a Comissão de Finanças tem pouco tempo de análise da matéria.
Nós sabemos que até a semana que vem, para não prejudicar os trabalhadores da saúde, nós precisamos resolver fazer a devida votação. Então, eu abro para a discussão os nobres colegas deputados. Deputado Bruno. Bom, eu quero, na mesma linha da deputada, quero dizer que a análise de impacto financeiro chegou exatamente para mim às 10h24 da manhã, ou seja, faz 16 minutos. Demorou apenas 3 meses para que essa análise chegasse em minhas mãos. Eu não vou, eu entendo, tenho certeza, o único voto contrário à medida, mas eu vou fazer isso até em tom de protesto, porque não é justo esse material chegar. Isso aqui é uma comissão de finanças e tributação. Eu levo muito a sério, assim como todos os senhores levam e senhoras levam a sério o trabalho que fazem aqui nessa comissão. Eu quero poder analisar os documentos, eu quero poder analisar as despesas, enfim, eu não acho justo eu ter 16 minutos para fazer uma análise de impacto financeiro e entregar o meu voto assim. Por isso eu concordo com a deputada e quero deixar o meu voto consignado como não aqui. Deputado Sargento Lima. Sim, deputado. Talvez atitudes como essa aí, como do deputado Bruno, né, eu também vou, em decorrência do mesmo fato, isso é recorrente. Praticamente tudo que chega nessa casa faltando 15 minutos, não se tem tempo para analisar absolutamente nada. Eu não vou aqui votar em algo que realmente a gente não teve tempo nenhum mesmo, né? Eu sei que também ali, eu acredito que a gente vai, né, não vai prejudicar o andamento dela ali, mas que já vai ficando esse aviso, e vai ficando esse aviso para o governo, vai ficando esse aviso para qualquer um, que esse tipo de manobra não vai funcionar mais. Teve tempo houve de sobra, 16 minutos, agora 17, né? Estou olhando ali no reloginho ali do canto ali. Isso aí não se faz. Então, também como uma forma de protestar em relação a absolutamente tudo. Eu não me lembro de outra coisa que tenha vindo do governo que não tenha vindo praticamente no mesmo dia, para a gente analisar. Tudo funciona dessa forma. Então, também como um protesto ali, acompanho o voto do deputado Bruno, tá? Vai ser 2. Senhora presidente. Mais alguém gostaria? Sim, deputado Milton. Só para informar, né, para mim, que sou o relator da matéria e fiquei cobrando do governo insistentemente, mais de um mês, né, com reuniões, cobrando que se chegasse a um acordo. A deputada Luciane é testemunha disso, porque envolvi ela, como ela tinha contato com o Sindicato dos Trabalhadores, para que a gente pudesse fazer com que o Estado sentasse à mesa e fizesse algo justo aqui, porque tinha dinheiro e precisa desses profissionais num momento tão difícil. E se dá para um, fizeram uma medida provisória para dar para um, não tem por que excluir outros, né? Então, o Estado fez a coisa pela metade. Eu ameacei em relatar a matéria pelo texto original, como veio várias vezes, daí me pediram para segurar, que iam mandar na semana seguinte, e ontem apenas que o secretário veio conversar comigo, e somente hoje pela manhã é que chegou o substitutivo da emenda assinada pela líder, porque ontem também ela não queria assinar, né? Então, foi realmente algo muito ruim para essa casa, e se não fosse a vontade da Assembleia Legislativa de corrigir esses erros, nós iríamos criar um problema muito maior ainda para os servidores, né? Porque isso já foi pago, a medida não pode vencer, servidores já receberam, e agora a gente está corrigindo e emendando isso até o final do ano, graças à participação da Assembleia Legislativa. E eu quero fazer aqui um apelo público para que a líder do governo solicite, ela que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, porque essa matéria tem que voltar para lá, Sargento Lima, deputado Sargento Lima,
para que façam uma extraordinária urgente e nós possamos votar em plenário para que a folha de setembro possa ser feita aos servidores, incluindo, né, os benefícios dessa medida provisória. Infelizmente, o governo mais uma vez demora para tomar suas atitudes, mas nós aqui temos que defender o bom andamento do Estado, estamos fazendo isso, por isso eu peço para que nós possamos aprovar isso, senão nós vamos criar um problema muito maior. Compreendo o voto do deputado Bruno e do deputado Sargento Lima, que é um voto de protesto a essa falta de governo, de fato, que nós temos em Santa Catarina. Muito obrigado, senhora presidente. Então, eu quero também me manifestar sobre a medida provisória, apenas para fazer referência, deputado Milton, às discussões que nós fizemos com os sindicatos. Eu fui chamada para mais de uma reunião, envolvendo 2 sindicatos, inclusive, o Sindisaúde, que tem o maior número de trabalhadores, de servidores na área da saúde, e também o Sintesp. Esses sindicatos, inclusive, fizeram uma nota trazendo ponto por ponto do projeto de lei, trazendo em miúdos, eu diria, né, detalhando o que significava cada um das emendas que foram apresentadas, no total de 8 emendas, uma do deputado Maurício, uma de minha autoria e 6 do deputado Fabiano. No dia 8 de setembro, eu estive também com o Décio Vargas para esclarecer cada emenda, para verificar se a gente pudesse avançar, tanto na insalubridade, como também no 100% da plantão, e uma outra reivindicação, que foi a prioritária do Sindisaúde, que é com relação aos R$500 para todos os trabalhadores. Então, acho que houve um movimento grande, né, como Vossa Excelência falou, deputado Milton, de muita espera, de muita fala no sentido de dizer, por favor, Secretaria de Estado da Saúde com Secretaria da Administração, por favor, sentem, conversem, apresentem proposta, façam o diálogo necessário para que a gente possa aprovar. E, é claro, nós fizemos todas as tratativas necessárias para que, deputados, não fosse apenas os servidores que estão lá na ala do Covid, porque não é só a ala do Covid que precisa ser olhada. Nós temos o técnico, o enfermeiro e o médico antes disso e depois disso, porque o paciente continua sendo observado para além, inclusive, da UTI, e temos a coleta de exames, imagens e assim por diante. Então, nós fizemos todo esse diálogo, entendendo que, com a Lei Complementar Federal 173, Santa Catarina recebeu R$1 bilhão, sendo que desse recurso uma fatia para a saúde, outra para assistência e recursos livres. Então, fizemos todas essas tratativas com o objetivo de avançar. E eu quero dizer por que nós estamos sendo muito responsáveis aqui no diálogo. Não é o ideal, deputado Milton, Sargento Lima, Bruno, Gerri e Cobalcini, não é o ideal. A proposta que os servidores fizeram, ela dava um passo a mais. Mas eu quero dizer que nós estamos num momento muito difícil, e com o vencimento, com data do dia 22 de setembro, do prazo final, nós não podemos correr o risco de deixar os servidores da saúde ao alento, né? Nós precisamos ser responsáveis. E quero destacar, se hoje nós temos mais de 200 mil casos de Covid em Santa Catarina, 2.569 pessoas que vieram a óbito, quem é que está mais na lida, no trato, no cuidado, no tratamento do Covid? São esses profissionais da saúde, que estão se expondo com a sua própria vida, né? Então, eu quero enaltecer aqui a importância que tem essa medida provisória. E volto a dizer, os sindicatos não estão satisfeitos, porque entendem que com esse impacto financeiro que nós recebemos agora, diante do recurso que foi enviado da Lei Complementar 173, tem uma margem enorme, como falou bem o deputado Milton Obres. No entanto, né, nós conversamos ontem, eu e o deputado Milton por telefone, foi o possível até agora. Mas eu quero mais uma vez aqui também aproveitar como presidente da Comissão
de Finanças, para que todos os que estão acompanhando entendam bem o voto do deputado Sargento Lima e do deputado Bruno. Não é sobre o conteúdo da medida provisória, é sobre a falta de respeito que esta comissão está tendo em relação aos prazos que não são cumpridos. E nós nos sentimos na parede, emparedados. Está aí o prazo, ou a gente vota a favor, muitas vezes sem analisar o conteúdo desta comissão, que é orçamentária, que é tributária, que é financeira, mas em função do tempo a gente acaba votando. Mas eu quero referendar aqui que isso a gente não pode permitir que aconteça mais. Espero, de verdade, Sargento Lima, que esses prazos sejam mais respeitados e dilatados por parte de quem quer que esteja no Poder Executivo. Não importa esse ano, ano que vem, isso eu sempre falei. É preciso respeitar os prazos que as comissões têm de trabalho. Então, quero fazer esta ressalva também para esclarecer quem está nos acompanhando aqui sobre o voto dos parlamentares. Desta forma, eu coloco a medida provisória 228 em apreciação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Então, está aprovada a medida provisória 228 com votos contrários já devidamente justificados do deputado Sargento Lima e o deputado Bruno de Souza. É isso, deputado Milton? Só essa matéria para hoje, senhora presidente. Ok, obrigada. O deputado José Milton tinha um PL, mas eu retiro da pauta em função da sua ausência e passo já, então, a palavra para o deputado Bruno de Souza. Bruno Souza. Bom, eu tenho comigo um projeto de lei que é para diligência, deputada. Deixa eu apenas pegar a diligência aqui, porque é uma votação tranquila, mas me perdoe o atraso. Queres que eu te ajude? Não, eu só estava abrindo o arquivo só. Ok. Eu estou com um projeto de lei 200.7/2020 que dispõe sobre o direito à visita virtual de familiares e pacientes internados em decorrência do novo coronavírus. É um projeto do deputado Mocelin e eu encaminho antes de exarar o parecer conclusivo, eu entendo ser relevante a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda por suas missões atribuídas pela Lei 741 de 2019. O artigo 36 dessa lei diz o seguinte: a Secretaria Estadual da Fazenda compete manifestar sobre assuntos que envolvam repercussão financeira para o erário. Nesse sentido, eu posiciono-me pela diligência externa do projeto de lei 200.7/2020 à Secretaria de Estado da Fazenda, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação. Já até me dá um certo desânimo fazer uma diligência a uma Secretaria de Fazenda depois de tanta demora, só que nós fazemos a nossa parte da maneira correta e esperando que o correto seja feito, né? Eu acho que o natural seria que nós fizéssemos a nossa parte integralmente, no prazo, tempestivamente, e a outra parte, que é a diligenciada, fizesse também na sua parte, de forma tempestiva, a resposta. Então, será muito triste para esse parlamento se nós tivermos começado a agir de forma já contando com a má vontade e a não entrega da Secretaria. Eu pelo menos, vou sempre fazer as diligências e vou sempre criticar a Secretaria quando não enviar as respostas dentro do prazo, auxiliando com que esse parlamento tome as melhores decisões para Santa Catarina. Por isso que eu faço a minha diligência para a Secretaria da Fazenda e já fazendo com essa ressalva de que nós devemos ficar em cima do prazo também e ter medidas de cobrar com que nos atendam dentro do prazo determinado. Ok, deputado Bruno, então, PL 200.7/2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre o direito à visita virtual de familiares a pacientes internados em decorrência do coronavírus. A sua manifestação é pelo diligenciamento à Secretaria da Fazenda
eu gostaria de fazer uma sugestão, se Vossa Excelência acatar, que da mesma forma seja feito também diligência à Secretaria de Estado da Saúde, tendo em vista o conteúdo da matéria, ok? Sim, não vejo problema. Pode ser? Coloco em apreciação, então, a diligência. Quem não concorda, se manifeste. Aprovado o diligenciamento. Por último, nós temos na pauta ainda o PL do deputado Sargento Lima. Senhora presidente, eu tenho comigo aqui o PL 191.1, é de lavra do deputado Paulo Exel. Contudo, quando ele tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, foram feitos vários pedidos, tá, de diligências que chegaram depois. Tá? Antes de chegar aqui, eu não acho justo ali a gente votar. Eu gostaria que voltasse à Comissão de Constituição e Justiça, até porque chegaram em tempo posterior ali todos, foi feito muitos pedidos mesmo de diligenciamento. Esse projeto ele trata da obrigatoriedade de informe publicitário, tá, ao término das sessões de cinemas ali, advertindo ali contra a pedofilia, abuso de exploração sexual infantil, etc. É muito meritório o projeto, porém eu gostaria que ele retornasse à Comissão de Constituição e Justiça para que fossem analisados lá os pedidos de diligência que foram feitos, foram pedidos, porém chegaram somente agora, os pedidos de diligência pedidos por aquela comissão, não por essa. Deputada, presidente. Sim, deputado Bruno. Eu peço escusas, mas olhando aqui o processo todo do projeto que relatei agora, ele já teve diligência para a Secretaria da Saúde. Seria talvez, seria enviar de novo. Talvez não gostaria de não acatar a sugestão da deputada, mas apenas aviso que já foi para a Secretaria de Saúde, analisando aqui a íntegra do trâmite. Não, deputado Bruno. Acatado, então, a sua manifestação não tem sentido algum. Se já foi diligenciado a Secretaria do Estado da Saúde, nós acolhemos a diligência, né? Fica tão somente para a Secretaria da Fazenda. Bom, então, ok, deputado Bruno. Deputado Sargento Lima, PL 191.1/2020, de autoria do deputado Paulo Exel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição, ao final das sessões nas salas de cinema do Estado de Santa Catarina, de informe publicitário para advertência contra a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Justamente. Parecer do deputado Sargento Lima no sentido de que retorne a CCJ em função da resposta às diligências. Eu consultei aqui a assessoria também da comissão, é perfeitamente possível que seja feito esse encaminhamento. Então, eu coloco em apreciação a manifestação do deputado Sargento Lima. Ninguém inscrito? Todos concordam, então, para que seja devolvido à CCJ, ok? Temos que ter bom senso nas matérias, né? E na tramitação. Sim. É isso, deputado Sargento? Fechou, para mim fechou. Ok, então. Então, colegas deputados, eu abro ainda, caso haja necessidade de alguma manifestação dos nobres colegas, senão nós encerramos a reunião da comissão. Mais uma manifestação, presidente? Sim, sargento. Só que eu atender um pedido de uma colega de bancada nossa, aí, a deputada Ana Campanholo, eu acredito que esteja com a senhora o PL 0007/2020, as diligências chegaram em 18, ela está pedindo a gentileza que ele retorne, que seja feita a devolução do projeto. Né? Okay. É aquele que se trata da autoriza a matrícula dos segmentos de educação e durante a calamidade pública, se não me falha a memória, seria isso? Sim, então, eu já registrei aqui a solicitação, me manifesto na próxima reunião. Muito obrigado, deputada. Tá bom? O deputado Bruno também é sujeito interessado nessa matéria. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos os nobres colegas deputados, desejar um bom dia, uma ótima semana para todos nós. E eu agradeço, então, e encerro a presente sessão. Obrigada. Obrigado.